Você possui um negócio, as coisas estão dando certo e você tem a oportunidade de exportar. Essa tem sido a iniciativa de muitos empreendedores brasileiros. E aqui no Pé Pra Fora que você conhece histórias de pequenos empresários que decidiram cruzar as fronteiras do Brasil. Quem participa do programa de hoje é Aguinaldo Dantas, analista de inovação e tecnologia do Sebrae Nacional. Mas antes de conversar com o Aguinaldo, vamos conhecer a T4S, uma startup de soluções tecnológicas contra o roubo de cargas. Vamos conhecer. Me chamo Luiz Henrique Cardoso Nascimento, tenho 53 anos, sou publicitário de formação e empresário profissionalmente falando, né? T4S foi um dos nossos sonhos, um dos nossos empreendimentos, né? Que construímos aí com bastante amor, com bastante afinco. Fundamos a empresa há 6 anos atrás, com o princípio de trazer para o mercado transportador e para o mercado de embarcadores um pouco da tranquilidade que nós não tivemos no nosso tempo de empresários de transportes. Nós também fomos empresários de transportes e durante 10 anos vivemos as dores, sentimos as dores do roubo de carga na nossa própria pele. E decidimos, depois da venda dessa empresa, desse primeiro empreendimento, retribuir para o mercado com algo diferente, com tecnologias que realmente fizessem a diferença, que gerassem impacto, que gerassem transformação nesse mercado, ajudando a diminuir um pouco aí as dores e o tamanho desse drama que é o roubo de cargas e veículos no país. O diferencial tecnológico da T4S, ela não está somente nos produtos em si. Nós sempre tivemos como foco e como princípio ativo dos nossos negócios, tirar o tempo do bandido, tirar o tempo do ladrão. Eles têm pouco tempo, então eles precisam agir de forma rápida. E toda vez que você impõe uma perda de tempo, consumo de tempo para os marginais, isso começa a fazer toda a diferença. Então as nossas tecnologias têm como princípio roubar o tempo do bandido. Roubar o tempo do bandido e mantê-los afastados. Essa eficácia, ela está comprovada através de 96% de efetividade nos salvamentos de carga em relação ao imobilizador T4S e em 100% de efetividade na blindagem elétrica T4S. São 2 das 5 soluções. Essa efetividade tem nos possibilitado crescer, praticamente dobrar de ano a ano e ainda com crescimento previsto aí de cerca de 50% para 2023. Meu nome é Tarcísio Cadá, eu sou responsável pelo processo de propriedade industrial da empresa, nas inovações da empresa, proteger as propriedades industriais da empresa. Patente é um direito que você adquire por uma atividade inventiva que você desenvolveu, que a empresa desenvolveu. E ela te dá esse direito de explorar determinados nichos de mercado por conta dessa concessão, desse reconhecimento de que você foi pioneiro em alguma coisa. Imagina você ter a sua empresa, ter direito a ser pioneiro e poder explorar um segmento em outro país. Você imagina a dificuldade que, por exemplo, de um processo que a gente passou, um processo internacional americano. Foram 40 questionamentos de correlação e aí a gente pergunta por que tanto? Porque muitas coisas não tinham nem tanta similaridade. E você se pergunta por quê. Mas basicamente o que o país quer mostrar e quer ter certeza que está te concedendo aquela patente é que você não está tirando o direito de ninguém naquele país. E é um ativo que a empresa passa a ter de explorar o mercado de outro país. Por isso ela é tão importante. Como as tecnologias T4S funcionam? Nós estamos falando de 5 inovações de grande impacto no mercado, sendo que 4 delas têm patente depositada. Então começamos com o imobilizador. O imobilizador é um sistema de rastreamento que tem como principal diferencial 2 atuadores de bloqueio sem fios. Então os roubos de carga, o roubo de veículo, normalmente o bandido usa, faz o emprego de um jammer ou de uma violação do painel ou um desvio de rota. Nessas circunstâncias o veículo vai a bloqueio automaticamente. E o diferencial está no fato dos atuadores serem sem fio.
Então, ele não tem tempo para desativar esses atuadores de bloqueio. Na sequência, nós viemos com a blindagem elétrica. Ela veio para suprir aquele pequeno pedaço em que o imobilizador sozinho não resolvia. Como eu falei, o imobilizador tem uma eficácia de 96% contra o roubo de carga. Ou seja, a cada 100 tentativas de roubo, em 96 casos o bandido desiste da ação criminosa. Somente em 4% o bandido transbordou a carga. E exatamente para esses casos, nós desenvolvemos a blindagem elétrica. Estamos falando de um revestimento em todo o interior do baú, através de painéis de alta resistência, um mix de materiais patenteados que nos possibilitou lançar esse produto e com o grande diferencial do choque elétrico. Os bandidos têm pouco tempo, eles têm 15, 20 minutos. E aqui nós estamos falando de um mecanismo que vai tirar deles no mínimo 2 horas, levando 20 mil volts de choque. Esse conjunto, imobilizador e blindagem elétrica, já causaram aí um grande impacto em termos de mercado. São mais de 100 milhões de reais salvos entre cargas e veículos. A terceira inovação, que é uma decorrência da blindagem elétrica, é a Safety Box, um cofre horizontal eletrificado que fica condicionado lá no fundo do baú. Desenvolvido para aquelas cargas que são cargas gerais, de repente não é toda a carga que é visada para roubo, mas você tem ali sempre, em todo o embarque, você tem alguns itens que são visados. Uma quarta inovação, que é a Safe Lock. É um sistema de travas internas no baú do caminhão ou na van de distribuição urbana. Estamos falando de um mecanismo duplo de travamento com pinos de aço reforçado. E ele está integrado com o imobilizador. E agora, a quinta inovação da T4S, também com patente depositada, e pela primeira vez a gente começa a falar de inteligência artificial a serviço do gerenciamento de risco. Então, uma inovação que está saindo do forno agora, que é o Anjos da Carga. Então, um sistema de câmeras. Então, através do sistema de câmeras, que não é algo tão incomum, mas aqui a gente fala de inteligência artificial embarcada, provendo para o mercado os alertas que não existem. Por exemplo, um alerta de perseguição, um alerta de veículo roubado próximo desse caminhão com cargas, um alerta de veículo adulterado, veículo clonado. Isso é possível porque essa inteligência artificial consegue reconhecer essa placa de veículo, interagir nos sistemas de segurança e devolver para o mercado um alerta que até hoje não existe. O primeiro processo foi em 2018, foi a patente russa, que é um processo não tão burocrático e tão longo como os demais, mas foi um processo marcante porque foi o primeiro reconhecimento para a empresa de que a gente estava começando um caminho, começando a construir um caminho. A T4S tem grupos de patentes, tem um número de processos, em processos de concessão e já tem em processos já concedidas. No caso, concedidas, a gente tem dentro delas por volta de, lembrando da conta aqui, 8 ou 9 ou 10 patentes já concedidas e em processo de concessão. Por exemplo, a gente acabou de receber, eu posso falar um número hoje e amanhã vai ser outro se Deus quiser, porque a gente acabou de receber a de Israel. Então, isso é dinâmico, a gente tem todos os processos em depósito, todos em análise, então qualquer dia pode aumentar e é isso que a gente quer. Nós temos um grande mercado a explorar no Brasil, então as nossas energias ainda estão concentradas em atender o mercado brasileiro, que é muito amplo. Obviamente, existem clientes multinacionais já na nossa carteira que vivem problemas similares no México, na África do Sul e até nos Estados Unidos. Então, nós estamos prontos e nos preparando cada dia mais para a chegada desse momento. Quando falarmos, inclusive, sobre patentes internacionais, nós vamos abordar esse tema. Então, estamos de olho, olhando para as oportunidades, mas ainda com bastante foco no mercado nacional. Mas hoje, por exemplo, nós já temos caminhões com as soluções T4S rodando pelo Mercosul. Então, hoje a tecnologia, principalmente do imobilizador, ela já se faz presente em caminhões que saem do Brasil, fazem importação e exportação aqui para o Mercosul. Dentro do caminho da internacionalização, que nós vemos como um caminho natural, é possível sim que estabeleçamos filiais, mas também nada impede de fazermos parcerias regionais. Parece ser o primeiro caminho, assim, o primeiro caminho viável para a internacionalização. Primeiro com uma parceria regional,
dependendo do volume, do tamanho desses mercados, estabelecendo uma filial, por que não? Ter clientes de renome internacional na carteira nos ajudam muito, né? Aumentam a credibilidade das soluções T4S em todo o mercado. A FedEx é um grande exemplo, um dos clientes que primeiro entenderam a importância, o impacto e a relevância das tecnologias T4S. E ser referenciado por uma empresa como a FedEx nos credencia a avançar praticamente para todo o mercado. Quando um cliente adere às tecnologias T4S, ele tem diversas reduções de custo. Primeiro, a pólice de seguro dele pode cair, o preço do seguro. Ele pode embarcar mais mercadorias. Se ele poderia sair em rota com 500 mil reais, agora ele pode sair com 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões, depende, obviamente, do tipo de carga, qual o destino. E isso é redução de custo na veia, mas o custo-benefício, ele é fantástico. E essa tecnologia, esse investimento se paga muito rapidamente. Então essa é eu diria que é um dos obstáculos que a gente tem vencido. E claramente uma empresa de inovação depende muito do recurso humano, de tecnologia, de desenvolvedores, que é um problema mundial. Empreender no Brasil é uma missão para a gente com bastante garra, bastante determinação. Isso nós temos de sobra. Mas eu diria assim, uma empresa com um caráter tão inovador como o nosso, nós temos um desafio de demonstrar e mostrar que a tecnologia resolve um problema. Nosso grande público é o transportador. E quando falamos de transportador, nós estamos falando desde o transportador autônomo de carga, com um veículo, com um caminhão, até grandes frotistas como a FedEx. Então, hoje temos uma carteira de cliente de mais de 2.000 clientes, com 25 mil veículos de base instalada com as nossas tecnologias. Em relação à divulgação das nossas soluções e da nossa marca, certamente o boca a boca tem tido muita importância no nosso dia a dia. Então, diariamente recebemos dezenas de consultas de caminhoneiros, de transportadores autônomos que tiveram o seu caminhão salvo numa tentativa de roubo e falou para o colega, outro caminhoneiro autônomo, que ligou aqui para comprar a solução T4S. Então esse boca a boca é muito importante, mas nós não podemos deixar de considerar que vivemos agora numa outra geração do marketing, né? Das mídias sociais, e a gente tem investido, estudado bastante, né? Temos trazido executivos para a empresa com maior conhecimento em relação a como se comunicar e usar as mídias sociais e usar a própria possibilidade do e-commerce para fazer divulgação e comercialização das nossas soluções. Bem, são as necessidades que vamos encontrando no dia a dia que trazem a oportunidade de ter novas ideias, criar novos empreendimentos. A possibilidade de sucesso da T4S é muito grande, visto que várias empresas enfrentam esse problema de roubo de cargas. Então, parabéns ao pessoal pela ideia. Agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta, então, vamos conversar sobre o que acabamos de ver com Aguinaldo Dantas, que é analista de tecnologia e inovação do Sebrae Nacional. Continue aqui com a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com o pé para fora. E no bloco anterior, você conheceu a T4S, uma startup brasileira de soluções tecnológicas contra o roubo de cargas. E agora, um papo com o nosso convidado Aguinaldo Dantas, analista de inovação e tecnologia do Sebrae Nacional. Aguinaldo, seja muito bem-vindo. Olá, Sebastião. Tamo junto. Ótimo, prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente. E aí a gente vê um case, uma história como essa, né, Aguinaldo? É inspiradora. E quando a gente fala de exportação cada vez mais, tem muito a ver com inovação, né? Que leitura você faz dessa história? Como esses meninos conseguiram chegar tão longe? Olha, hoje cada dia fica mais evidente que a inovação é um fator fundamental para quem quer exportar. E a parte tecnológica, como a deles, por exemplo,
facilita demais uma escalabilidade para implementar essas soluções em vários países, né, simultaneamente ou não, porque o meio digital hoje facilita muito o uso de IoT e outras tecnologias também hoje estão muito conhecidas, e você fazer esse arranjo de tecnologias para conseguir uma solução que realmente é demandada para o mercado, esse é o fator mais importante, a gente chama disso de market fit, é o fundamental para você ter algo na mão que consiga exportar com sucesso. Então, tecnologia facilita, sim, facilitou no caso deles, mas a gente tem alguns gargalos ainda, Aguinaldo? Burocracia, por exemplo, para chegar lá fora? Sim, existem alguns cuidados, inclusive, antes de você pensar na possibilidade de exportação. Hoje a agência brasileira que cuida disso é a Apex, ela tem vários cursos interessantes sobre a parte fiscal, tributária, como é que você, principalmente na parte de produtos, né? Existe uma burocracia específica para isso. Na parte digital é um pouco mais fácil, mas ainda assim exige alguns cuidados que devem ser tomados para você receber legalmente esse dinheiro que vai vir das exportações. E também na prestação de serviço, alguns cuidados que devem ser também tomados para a legislação daquele país. Mas, no fundo, há um trabalho a ser feito. O Sebrae possui cursos para quem deseja exportar, seja produtos, seja serviços. A Apex, que é a Agência Brasileira de Export, também cuida muito desse processo burocrático, que facilita. Tem muito um caminho a ser seguido ainda para o Brasil, mas é um caminho que já está sendo buscado por algumas entidades do governo. O próprio Sebrae tem alguma atuação específica nessa área para poder facilitar algumas exportações, alguns programas, inclusive usando empresas internacionais como a Amazon e outras plataformas que facilitam bastante esse processo e para o empresário que deseja exportar produtos, por exemplo, ou uma startup. Nós temos um programa conjunto, uma Apex, chamado Outreach Brasil, muito focado em startups como essa, em que a gente apoia todo o processo de soft landing, que a gente chama, né? Que é você conseguir sair do seu país e se instalar em outro país. Esse é um processo que existe alguns cuidados, alguns treinamentos, e o Sebrae, junto com a Apex, tem um programa chamado Outreach Brasil, que justamente facilita para o empresário esse processo, para que ele não cometa erros que normalmente quem quer fazer sozinho pode acabar cometendo. A gente encurta com esses aprendizados para que ele consiga fazer isso com muito sucesso, com os cuidados necessários. Bom, então, não tendo limitação em tese, né, Aguinaldo? Quer dizer, buscar conhecimento, ir atrás de informações, se preparar. Mas qual é o momento, qual é o ponto, enquanto que eu, empresário, com o meu produto lá, com a minha marca, com o meu diferencial, eu posso aventar nessa possibilidade de exportar? Vamos expandir isso e expandir literalmente para fora? Tem alguns sintomas que eu possa me dar conta de que eu posso fazer parte desse mercado? Excelente pergunta, porque isso é muito comum o empresário, naquela ansiedade de aumentar o faturamento, pensar em exportar. Mas é importante ele estar com os processos muito bem estabelecidos na sua empresa, já no mercado local. Ou seja, ele tem que ter as pessoas certas, os processos muito bem estabelecidos de como receber, como enviar produtos, como receber mercadoria, dar baixa, fatura, né? Ter a equipe de vendas bem estruturada, porque o processo de exportação, se você já tem um processo mal estabelecido aqui, ele fica pior quando você vai para o exterior. Então, o primeiro passo é entender, eu estou com os processos de compra, venda, estoque, faturamento muito bem estabelecidos, o meu caixa hoje é favorável, eu já estou com um caixa que gera resultados positivos para a empresa, lucro efetivamente, porque existe um custo para você exportar. Se você está mal das pernas aqui, não vai ser a exportação que vai trazer uma solução imediata para você. Você tem que estar com uma situação financeira resolvida aqui, a menos que o seu produto seja totalmente exportado, né? Focar na exportação. Mas, a princípio, você tem que dominar, de certa forma, o seu processo no país de origem, ter um processo estabelecido, pessoas muito bem qualificadas com aquilo, para aí sim você criar um processo que vai envolver um conjunto de pessoas da sua empresa que vai, então, trabalhar com exportação. Muitas vezes com assessoria de empresas especializadas em importação e exportação, porque a empresa não precisa ser expert nesse assunto. Ela pode contratar uma empresa especializada no processo de importação e exportação ou nesses processos de soft landing, que a gente chama, quando a empresa quer realmente migrar para aquele outro país, que pode te assessorar nisso e te dar mais segurança. Mas isso só é possível se você internamente já está muito bem resolvido, o seu mercado nacional está bem trabalhado, e aí sim você consegue dar um passo à frente agora, pensando na exportação. Então exige esses cuidados sim.
Não, mas é interessante pensar porque é democrático de qualquer forma, né, Aguinaldo? Porque tendo o processo bem estabelecido não significa que discrimine pelo porte da sua empresa, né? Empresas pequenas também precisam ter processos bem estabelecidos, tanto aqui dentro, como você diz, primeiro, para que depois se exporte. Mas tem essa democracia na exportação, né? Enquanto bem preparado, não há o tamanho de empresa que define, né, Aguinaldo? Não, nenhum. Na verdade, inclusive, algumas startups, principalmente as do meio digital, conseguem estabelecer esse processo, inclusive usando os próprios sistemas que foram desenvolvidos, né? E tem a facilidade muito grande de exportação. A parte digital, por exemplo, é um caminho realmente muito interessante, mas não impede. Empresas pequenas hoje, nós temos um trabalho com indicações geográficas, né? Que é um jeito de você proteger uma qualidade de um produto ligado a alguma determinada região, que exportam, são pequenas empresas que tem um atrativo, por exemplo, o queijo da canastra, por exemplo, é um produto de IG que é exportado. Então, cafés e vinhos também, obviamente, já envolve empresas maiores, mas não tem nenhum tipo de impedimento. Um detalhe muito importante, que eu já mencionei em indicações geográficas, é você se preocupar, caso você tenha uma tecnologia como essa empresa tem, de patentear o seu produto no país de origem, no caso do Brasil, e também usando o mecanismo que a gente chama de PCT, que é um acordo internacional ligado ao registro e concessão de patentes, que facilita o processo de você registrar sua patente em outros países. E, por exemplo, se você protege sua patente no país, ele está protegido naquele país. As bases de dados de patentes podem ser vistas por qualquer membro de qualquer lugar do mundo, consegue identificar patentes no Brasil. Só que, se você protege somente aqui no Brasil, por exemplo, uma empresa chinesa pode usar aquela patente e exportar o produto com aquela tecnologia para os Estados Unidos e não pagar nada para quem criou aquela patente no país. Então, é muito importante você entender onde é aplicável aquela sua tecnologia e já protegendo os países chaves que detêm mercado e empresas competentes com tecnologia para você garantir que aquele seu trabalho todo que você teve de concepção de uma nova tecnologia que foi patenteada, você conseguiu usufruir dos benefícios que esse patenteamento te traz o direito de trazer para você. Então, assim, usar o PCT é um cuidado importante para que você consiga proteger nos países mais chaves, que é um processo caro, mas assim, há suporte no Brasil para isso. O próprio Sebrae tem um programa chamado Sebrae Tech, que ajuda o empresário a proteger suas patentes no Brasil e no exterior, para que você realmente não acabe dando ovos da galinha, assim, os ovos de ouro para outro mercado. Então, é muito importante se preocupar com patentes, sua marca também, ter todo o registro assim, no Brasil e no exterior para você realmente garantir e usufruir da tecnologia que você suou tanto aí para produzir, né? Não, ótimo esse alerta também, para a questão legal também, né? Agora, muito interessante, você falou aí para a gente saber para onde vai exportar, e eu te pergunto sobre outros elementos que são importantes também quando se pensa em exportar. A identificação, por exemplo, do país que eu quero que chegue o meu produto pode ser um dos elementos. Participar de feiras, né? Conhecer o mercado internacional, parcerias também, né? Queria que você acentuasse para mim isso, dentro de toda essa questão, já eu preparado, com a minha empresa bem estabelecida, com essa questão legal aí da patente bem resolvida também, mas há outros elementos externos que também nos ajudam nesse processo, né, Aguinaldo? Sim, sem dúvida. Você tem produtos que tem países que, né, vender carne, por exemplo, para a Índia pode ser um problema. Outros países nem tanto. Outros países, por exemplo, muçulmanos, tem todo um regramento de como você tem que estar preparando as aves, por exemplo, para exportação. Então, você tem que conhecer muito bem se aquele mercado para onde você quer ir tem demanda daquele produto, quais são as regras para exportar para aquele país que você precisa atender. Inclusive, assim, eu estou falando da questão de aves, mas na área tecnológica também exigem algumas certificações que as empresas têm que obter antes de exportar um produto, por exemplo, para os Estados Unidos, para a Alemanha, por exemplo. Então, tem dois aspectos importantes. Sabe, conhecer aquele mercado e entender qual é a demanda daquele mercado, se vale a pena exportar para aquele mercado. E segundo, quais são as regras, né, que você tem que atender antes de encaminhar aquele produto ou aquele serviço para aquele país. São dois aspectos extremamente relevantes, que muitas vezes, vou exportar. Se você exportar algum produto para Portugal, o mercado de Portugal é muito pequeno.
É mais fácil exportar, por exemplo, ou vender só para o mercado, por exemplo, mineiro, você vai estar vendendo muito mais do que tentar vender para Portugal. Mas outros países como Estados Unidos, China, Alemanha, têm demandas acentuadas para alguns produtos, inclusive de base tecnológica, mesmo esses países sendo grandes detentores de tecnologia. Há tecnologias brasileiras que são exportáveis para eles. Esse caso, né, que você citou hoje na reportagem é um caso concreto disso. É um problema muito comum aqui no Brasil, que também existe nos outros países e que daí foi o sucesso dessa empresa. Conseguiu pensar em uma solução que seja aplicada no mundo como um todo. Isso é muito importante. E começou pelos países onde isso é mais frequente. É uma informação que você, por meio de pesquisas e consultas, você consegue obter na internet com certa facilidade. Mas agências como a Apex, por exemplo, tem uma série de estudos sobre vários países, o que eles mais consomem de produtos e serviços, e você pode se utilizar desses estudos para mirar no país certo, aquele que você vai começar a exportação. Não é bom você começar com 3, 4 países simultaneamente. Começa com um, deu certo, vai para o outro e assim por diante. Agnaldo Dantas, analista de inovação e tecnologia do Sebrae Nacional, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente. Agnaldo, foi um prazer e um aprendizado conversar com você hoje. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, e procure o Sebrae, procure a Apex e vamos juntos. Muito bem, e a você que nos assistiu até aqui também, eu me despeço, agradeço muito pela sua companhia. Uma coisa, se você tem um negócio, uma empresa que faz exportações de serviços ou produtos e precisa de mais dicas, como a que a gente viu com o especialista de hoje, você encontra também aqui no canal Empreender. No próximo Pé para Fora, a gente está de volta. Um abraço grande e até mais!